Oi, pessoal. Olá. Oiê, tudo bom? Oi, oi. Estamos então hoje começando mais uma gravação aqui do nosso bate-papo Enneagrama. Hoje a gente vai falar do tipo 8. Então, essa é uma série de vídeos que a gente está fazendo sobre os caminhos de transformação, norteados pela pergunta: descobri meu eneatipo e agora o que eu faço, né? Como é que eu me desenvolvo, como é que eu cresço e me trabalho a partir, né, de tudo isso que a gente entende a partir dessa descoberta do nosso perfil de personalidade. Então, já gravamos, para quem está nos acompanhando aí, do 1, né? A gente começou com o tipo 1, hoje é o tipo 8. No próximo gravação a gente finaliza com 9. E além dessa série de caminhos de transformação, nós também já gravamos vídeos sobre cada um dos subtipos. Também já gravamos vídeos trazendo mais as características essenciais de cada eneatipo. Então tem bastante conteúdo aí pelo YouTube, Facebook, né, para Aproveitem. quem quiser nos acompanhar. E sobre o tipo 8, então, o que a gente pode compartilhar de desafios nesse caminho de transformação, de trabalho interno? O que vem à mente, assim, de vocês? A Rê começa que ela tem experiência em casa. Sacanagem. Como alguém casada, né, com tipo 8, só a 18, não, 19 já tá perdendo as contas. Opa! Quase 20 anos. Acho que um dos grandes movimentos, assim, que me vem pro 8 é eles perceberem o impacto que eles têm, né, sobre os outros. Porque para eles é algo inicialmente tão natural, aquela vitalidade toda, né? E que eles acham que todo mundo tem isso, né? E querer trazer as pessoas para funcionarem dessa mesma maneira. Então, perceber esse impacto, assim, né? O impacto, aquela, como vem junto, né? Com a negação, aquela coisa de ser agressivo sem querer ser e sem perceber que é. No tom de voz, na maneira de falar, na maneira de se posicionar. Eu percebo que isso é um choque para eles. Realmente, muitas vezes, né? Claro, dependendo do nível de consciência e tudo mais, mas não é mesmo essa a intenção, né? Eles não querem mesmo parecer que serem agressivos diante do outro, mas por vezes é o que soa e é um choque até para eles, né? Perceberem esse movimento e aí, enfim, falem aí que depois. Uhum. O, É, o enfim, me veio 8, uma. pode falar, Pode Rê. falar, Fê. O 8 eu vejo, sempre quando eu vou fazer algum treinamento, assim, ou alguma coisa, eu sempre falo para as pessoas, elas têm muita dificuldade de entender o 8, né? Então, imagina que você está num palanque, assim, você está num lugar mais alto, vamos supor, você é dono de uma empresa, e você sobe num palanque para falar e você enxerga as pessoas como você realmente fosse o mais alto, que você está mandando ali. E a hora que você pisou naquele palanque, na tua barriga, você já sente quem que é a ameaça, quem que é a pessoa que te apoia, quem que é a pessoa que você não pensa, não é uma coisa mental, né? É uma coisa visceral, de você saber exatamente para quem que você vai direcionar a força, e é a força, né? Se você estivesse indo lá, falando de cima do palanque, é como se você estivesse indo lá e fazendo a pessoa fazer a coisa, né? Então, essa coisa instintiva que tem no 8, ele faz isso de uma maneira muito natural, muito verdadeira, né? Então, ele é conectado com essa força que invade um auditório inteiro só dele estar ali em cima. Ele está falando, mas ele está chegando como se ele estivesse sentado do lado ou de pé na frente da pessoa, falando com ela e passando aquela intensidade. Então, essa intensidade 8, muitas vezes ele não tem a ciência que ele tem essa intensidade, né? De fazer esse mapeamento instintivo do ambiente, de já estar com toda a ação acontecendo, simplesmente dele estar falando e estar causando aquela energia nas pessoas. E esse transbordamento de energia, ele não sente. Então, imagina você em cima do palanque falando com toda essa visceralidade, assim, né, com essa força,
para pessoas de outros tipos que às vezes podem se sentir um pouco menores, podem se sentir um pouco mais indefesas. Então, ele não tem consciência disso. Eu brinco que o 8 ele é um trator, né? E ele tira todo mundo da lama. Você tá enfiado no buraco, ele vai te arrancar da lama. Só que como ele é um trator, ele engatou um cabo de aço no teu para-choque e ele não percebeu que ele arrancou teu para-choque junto na hora de tirar da lama, né? Então, perceber isso no 8, que eu acho que é a grande dificuldade, essa percepção, né? Porra, tem uma força que os outros não estão preparados muitas vezes para aguentar. E ele olha muitas vezes as pessoas como fraca, né? E isso é um pouco de dificuldade pro 8, eu acredito, né? Ele não percebe isso. Mede pelos instintos, né? E aí, se você estiver falando com uma outra pessoa que não é instintiva, com o emocional, com o mental mesmo, vai ser em outro lugar, né? E aí você vai medir vai ficar desproporcional esse impacto, né? E o 8 tem essa necessidade de mover o outro. Eles têm, né? Realmente assim, mover a montanha. Isso é muito, né? Deles. Eles se sentem capazes de mover qualquer coisa. E são, né? E são. São, De fato são. E é interessante porque essa pergunta que também está nos norteando aqui, né? Tá, eu descobri meu eneatipo, como é que eu faço meu trabalho interno, como é que eu agora me desenvolvo a partir disso. E eu vejo que para o 8 é um desafio também por conta da negação, mecanismo de defesa, né? Então, isso que a Rê estava falando, desse ponto cego com relação à própria intensidade, com relação... Porque justamente o desafio para o tipo 8 e às vezes ele vai chegar num ponto, né, limite, assim, para acessar, começar a se abrir para essa vulnerabilidade de pensar, bom, talvez tenha algum trabalho interior também que eu posso fazer nessa vida, né? E não só esse trabalho externo de mover montanha, de carregar um monte de gente. Então, a gente lembrar que para o 8 chegar nesse aspecto de se abrir para algum tipo de escuta, de trabalho, tem que passar por esse lugar da negação, de negar a fragilidade, de negar que sente dor, negar que está cansado, negar que pode estar errado, né? Então, tem atravessar isso, assim, e se abrir, né? E eu sinto, assim, pela minha experiência com tipo 8, que por mais que eles sejam, eles e elas, né, durões e fortes, né, e todo aquele ímpeto, é o amor que cura, né? Porque é o amor que puxa essas pessoas, assim, de volta, né? Para a essência, assim. Então, pode ser uma percepção minha, assim, mas de que não é na base do desafio e da fricção que tu resgata essa pessoa. É na inocência, no amor, no acolhimento, no carinho, que a gente Até vai... porque para criar essas conexões, né, a partir de tudo e a gente precisa entrar no nosso sentimento, a gente precisa entrar nessas emoções e quando eles entram em contato com aquilo que eles negam, eles criam as reais conexões e podem ser curados também ali, né, e todo esse processo, porque senão fica nesse eu sou forte, é isso mesmo, o mundo é assim, temos que ser fortes, mas a real cura vem, como você está falando, da vulnerabilidade também, né? A real força, na verdade. Eu tenho esses pontos, essas vulnerabilidades, e a partir daí eu me mostro como todo, né? Como uma criança, na verdade, inocente, ela simplesmente se mostra e ela simplesmente, se ela tá com medo, ela tá com medo, se ela tá forte, ela tá forte, e assim vai. Né? Dependendo aí da demanda. Que move ele é um coração gigante, né? Então, esse ímpeto de ir resolver situações com toda essa força de movimento que ele tem, é um coração que está ali, que tão grande ele chega a amassar os outros, né? Então, ele perceber essa vontade que ele tem de ajudar os outros, porque muitas vezes ele vê a incapacidade do outro de fazer as coisas e ele está com tanta vontade de resolver, aquela raiva interna de resolver aquilo, porque você está passando um perigo, eu preciso te ajudar, eu preciso resolver para você, eu preciso fazer, eu preciso comandar esse ambiente, porque esse ambiente precisa de alguém realmente que bote ordem, direcione os afazeres, aí entra na situação dele ir para dentro dele e ele vê que isso
é uma raiva que ele tem ali dentro, uma vontade de organizar, por um medo de que ninguém vá cuidar dele, né? Ninguém vá fazer por ele. Ele tem que fazer por todo mundo. Então, quando ele percebe que ele está botando essa energia para fora por uma questão dele, por um medo de ser vulnerável, por um medo de pedir uma ajuda, por um medo de ser o mais fraco, por um medo de, né, expor essa fraqueza dele, isso vai começar a ajudar ele a perceber que, quem sabe, às vezes ele está até sufocando as outras pessoas e não deixa com que as outras pessoas cheguem para ajudar ele. Até para a questão do mecanismo de defesa, que é a negação. Ele fala, não, isso não está acontecendo. Isso, eu não sou fraco, eu não tenho problemas, isso não acontece, né? Então, o permitir-se olhar para dentro, né? Uma amorosidade é fundamental para o 8. Por quê? Muitas vezes ele vai olhar para dentro, quando ele se recolhe, ele vai para um nível mais baixo de consciência. Ao invés dele acessar a flecha 5 num planejamento, uma programação, uma tranquilidade para planejar o seu dia, planejar as suas atitudes, ele vai para a flecha 5 na vingança. Então, o que pode acontecer? Ele entra dentro de um coração, ele se fecha em vingança, ele só pensa, né, em fazer o planejamento para vingança. Então, ele está olhando para dentro, mas ele está procurando forças para onde ele vai executar a vingança dele. E não, o que acontece? Ele precisa parar, não parar colocando a força dele mental e emocional para se vingar, mas parar num olhar para dentro, né? Que aí ele vai olhar como é que ele vai fazer para observar essa vulnerabilidade dele, essa inocência, né, que ele tem. Tem uma carta muito legal do tarô do Osho, eu gosto do tarô Zen, que tem, eu não vou lembrar o nome da carta, mas é uma pessoa, ela está observando eu acho que é um grilo, alguma coisa assim na mão, né? Então ela olha com delicadeza aquele grilo, né? Então o que acontece? Ele tem toda a força para fechar a mão e esmagar o grilo e simplesmente matar. Só que ele prefere simplesmente contemplar o grilo e olhar aquilo, a sutileza, a leveza, É a todo o carta da lance. inocência. É, da É a inocência. carta da inocência, né? Então Justamente, a essência do 8. é a essência do 8, né? Então eu acho que é isso. Ele tem a força, mas ele não precisa a todo momento usá-la, né? Ele pode contemplar o redor. Eu acho que conhecer o Enneagrama, assim, e conhecer o 8 é uma das coisas mais incríveis que tem, porque é realmente um tipo que ele demonstra muito o contrário do que de fato que se é, né? E que todo 8 quer é poder retornar a esse lugar de inocência, né? Tem até aquela música, né, também, Return to Innocence, que mexe muito com todos os 8, né? Uma música antiga e tal, que é linda, e é isso que eles querem, poder retornar para esse lugar de inocência no coração, mas sendo sustentado, sem aquele medo que os persegue da traição, que quando eu fui vulnerável, ninguém cuidou de mim. Então eu não vou admitir retornar para um estado de vulnerabilidade, eu não vou dar segunda chance para você passar por cima de mim, de jeito nenhum. Não tem segunda chance, né? Os 8 são muito determinados e aí eles querem também, é o que o Fê estava falando, né? Fazer com que as pessoas saiam desse lugar, porque daí não tem chance de... Não vamos se vulnerabilizar aqui, vamos fazer acontecer, porque não vai ter ninguém por nós. E é muito transformador e muito lindo quando a gente consegue ver por trás dessa armadura toda, desse impacto que eles geram, esse olhar inocente, né? De um coração que é surreal, o coração de um 8. Para quem teve oportunidade, assim, de chegar, é surreal. Para mim, né, como vivência, é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Não tem nada mais lindo que isso, porque é um coração muito gigante e muito inocente, assim. Então, poder permanecer, né? Porque eles fazem esse teste, na verdade, para testar se você vai permanecer quando eles se vulnerabilizarem. Então, a gente precisa, né, conter isso, conter a vontade do reagir, do dar o troco, né? Eles fazem isso também para testar, porque se a gente entra numa relação com 8
seja qualquer tipo de relação, eles vão te testar e se você se sente ofendido ou machucado pessoalmente com isso, você vai esperar o primeiro momento para dar o troco. E é isso que eles acreditam que as pessoas fazem. Que vai, e fica esse No ciclo, primeiro né? momento, você né, deu o troco daquilo. E quando você não retruca, quando você, né, tem uma reação diferente, o que se abre ali é muito lindo. Né? Sim. E para esse ponto, né, que o Felipe também estava falando sobre, porque como são instintivos, eles fazem, depois eles vão pensar normalmente do que o que eles fizeram, e para esse ponto que de se recolher, às vezes de contar um pouco até 10 antes de reagir, mas estar muito atento ao que está acontecendo, visceralmente falando, a raiva chegando, ajuda a ir para esse ponto, olhar, e é o que você está falando, né, Fê? E depois ir para a ação. Então, assim, um desafio. Eu achei bem legal com relação a isso. Esses dias eu escutei o Orano Paz falando, né, sobre os 3 centros, sobre os 3 tipos de inteligência, né? A gente está aqui falando de um tipo instintivo, assim como o 9 e o 1, que tem essa inteligência prática. Entendi? Logo, e o 8 representa isso de um jeito que vamos fazer acontecer, como a Rei estava dizendo também, já vou, ou Fê, né, já estou me movimentando, já movimento todo mundo ao redor, só que tem conteúdos da nossa vida que não requerem ação, que é, por exemplo, os conteúdos emocionais, né? Então, quando a gente está num momento da vida que é de uma emoção, não tem nada para ser feito ali, é só para ser sentido, né? É só para ser percebido, né? Ou quando a gente está diante de algo que nos exige uma inteligência mental, de planejamento, de organização, bom, é também saber ativar essas inteligências, né, que é de um planejamento. Então, depende do momento do dia, do momento do que a gente está fazendo, nos exige inteligências diferentes. E vejo que o caminho de transformação do 8 e de todos os instintivos é conseguir acessar essas outras inteligências, né? O que é uma inteligência emocional e o que é uma inteligência mental, que são inteligências um pouco mais estáticas, né? Não sei, me veio isso agora, não sei se é verdade, se é isso ou não é, mas assim, que não exige tanto movimento. E para nós, enquanto eu me identifico também numa instintiva, a gente já tem uma ansiedade de logo resolver. Então, o que eu tenho que fazer diante dessa emoção? O que eu tenho que fazer diante desse sentimento? E às vezes não tem nada para ser feito. É simplesmente conseguir sentir, sustentar. Permanecer ali, abrir o coração, sentir, depois vai vir a clareza na mente. Depois. Quer ver um né? exercício? Quer ver um exercício pro 8, que é isso que vocês estão falando? E aí eu vejo, me identifico muito, eu vejo muito os 8 nessa situação. Pega um 8 cuidando de um bebezinho, né? Bebezinho no colo ali, ou ele brincando no chão com uma criancinha, que ele se solta e assim, ele sabe que a criancinha é inocente e ele tá se relacionando com aquela inocência. Então, nesse relacionar-se com essa inocência, ele se permite a vulnerabilidade, ele se permite a inocência. Então, ele se desarma. O 8 começa a observar, e que vai ser muito difícil ele observar isso acontecendo no momento que acontece. Então, começa uma observação posterior, num momento que ele vai ter que tirar para pensar nisso, tá? E para isso ele vai ter que organizar uma agenda, que para o 8 é extremamente difícil muitas vezes, de manter uma agenda de atividades. Por quê? Porque tudo acontece muito na hora, tudo acontece muito tudo é um meteoro caindo do céu. Então nada, o 8 ele não tem prioridades que não sejam agora, né? Então, e muitas vezes ele vai deixar passar um trabalho mais de organização, então, a hora que ele está brincando, a hora que ele está na inocência, depois ele vai ter que parar um momento, vai ter que ter a disciplina para fazer isso, de parar um momento e refletir sobre aquela brincadeira. E aí entender-se vulnerável, entender-se na inocência, né? Então, o que acontece? Como a Monique estava falando, como essa inteligência, ela é uma inteligência muito do agora, muito prática, muito do fazer, é até interessante um 8 eleger alguém que ele tenha confiança para mostrar o momento que ele está perdendo a mão. E fala, ó, tá vendo o que você está fazendo agora? Entendeu? Por quê? Dificilmente ele vai conseguir conectar naquele momento para fazer aquilo, tá?
eu já trabalhei bastante, até não sei porque os 8 gostam de mim para trabalhar, né? Oitos Rola adoram uma cinco. sinergia, rola uma Cinco sinergia amam oitos. absurda, assim, É a flecha, a rola flecha. uma sinergia, exatamente. E eles veem muito do que eles precisam, por quê? Porque eles são um corpo em movimento, né? E o que o 5 é? É uma cabeça parada pensando. Então, a partir do momento que ele confia num 5, para que o 5 monte a agenda dele, para que o 5 diga os horários, e eu já vi muito empresário no que eu trabalho, de acontecer o quê? Dele eleger uma pessoa e falar assim, e através do trabalho a gente reconhecer que ele precisava disso, que a pessoa era a agenda, né? O que eu tenho que fazer agora? Entendeu? E perguntar para outra pessoa, e não ter medo ou vergonha de ter alguém que vai ser a pessoa que vai organizar a vida prática dela. Por quê? Porque é muita ação, é muito instintivo. Antes de uma reunião, falar os tópicos para outra pessoa e perguntar: você acha que eu estou sendo um pouco grosseiro com isso? Você acha que eu vou ser muito incisivo na hora que eu falar isso? Por quê? O 8, como ele tem essa energia, ele vai chegar numa reunião, ele destrói as pessoas. E se ele tiver alguém que possa antes Mas, ver se está tudo ok, ou ajudar ele a ou ir conectar no aprendendo, coração. claro, e aprendendo a fazer isso, né, por si só, porque é interessante, Não, a gente perde, no caso o 8, né, perde a mão na dificuldade também de conseguir acessar essa inteligência emocional e a inteligência mental, cognitiva, Isso, né? exatamente. Porque eu mas tô sempre atuando, sempre atuando, sempre atuando. eu acho que um ponto importante para ele ficar atento nesse exercício dele conseguir é que, assim, ele vai identificar mais fácil a raiva, né? Só que por trás da raiva, muitas vezes tem ali uma tristeza, às vezes tem ali um medo, às vezes são aqueles sentimentos que ele nega, que ele, né, não acessa com tanta facilidade, e aí vem a raiva, e acho que um exercício muito legal é parar se perguntar, perceber o que está com raiva, que é mais fácil, né? Parar se perguntar, é isso mesmo? O que está por trás disso? Né? É um exercício realmente para ir acessando esse olhar mais consciente. E o Fê estava falando de conversar, às vezes pedir ajuda de um lado mais mental. Eu também, não sei se vocês já viram, mas já fiz exercícios ali com clientes onde para buscarem encontrar uma pessoa que começassem a falar desses sentimentos que estão encontrando, assim, né? Ou do que sentem, ou de falar, ai, eu errei nessa mão mesmo, me desculpa, fico triste com isso. E o quanto eles conseguem perceber que a outra pessoa também se abre ali, ela sai de uma armadura, né? Não fica esse embate, porque ele tá ali abrindo com o coração, tá falando da vulnerabilidade, das suas necessidades. Quem que vai entrar? Quem que vai querer brigar? Vamos falar com uma inocência, né? A gente não... Quando a criança vem ali, a gente fala muito de criança por causa dessa inocência, desse lado ali, né, dessa virtude. Mas é isso, assim, eu não sei se vocês já perceberam, mas os clientes começaram a falar, e aí funciona, e aí vai, muitas vezes até no trabalho consegue expor mais aonde tá, como tá se sentindo, onde tá vulnerável, e as pessoas não tem como entrar numa luta. Achei interessante também o que a Rê trouxe, né, um tempo antes ali de falar de que o Enneagrama, ele justamente tem essa capacidade de nos mostrar com muita clareza que aquilo que a gente demonstra no mundo é diferente daquilo que a gente verdadeiramente é e aquilo que a gente verdadeiramente sente, né? A personalidade é algo, a essência, por vezes, é completamente o oposto, diferente. E o que eu percebo nos 8 nesse sentido também, Marta, assim, é muitas vezes um questionamento de por que as pessoas são tão grosseiras comigo? Por que as pessoas me respondem assim? Por que as pessoas, assim, tu vê que eles se sentem ofendidos e afetados, né, com a reação grosseira dos outros. E isso é muito interessante do 8 conseguir perceber que, claro, coração inocente se sente afetado diante da traição, diante da grosseria, diante do outro, né? Da falta de amabilidade do outro. Mas o quanto que o que eles estão entregando para o mundo tá, às vezes, num ponto cego, assim, né? De um jeito de ser muito impactante que o próprio tipo 8 não percebe. E daí aquilo volta e dói, né?
E é interessante que, por vezes, cria uma dinâmica bem paradoxal. Esse Uhum. 880, né? Que é muito característico do 8, né? Ser Aham. 880. Por vezes, ser muito, dependendo do nível de consciência, muito agressivo, oscilando com períodos de extrema carência, do Extrema sedodói. carência. Aham. O coração tão sensível que nossa, uma coisa ele Nossa, falou tudo assim. dói. Uhum. Aí eu já ouvi o 8 falar assim, mas eu não vou devolver na mesma moeda, eu vou devolver na moeda que eu senti. Então, assim, a vingança, né, operando vai ser num grau assim extremo. Então, porque eles se sentem muito machucados com facilidade. Muito. Desenvolver emocionalmente os 8 é fundamental. Senão, essa reação fica muito doida. Qualquer coisa eles se sentem hiper ofendidos, Uhum. hiper abandonados, hiper traídos, e aí eles vão devolver numa moeda surreal, assim, num plano de vingança totalmente desproporcional. Então, Tá eu pronto, vejo fundamental desenvolver o emocional, assim. e tá pronto para colher um 8 quando ele tá vulnerável, né? Porque você vai olhar um 8 Exatamente. vulnerável e você fala assim, ó, você não é assim, por que você tá, né? E a gente É isso não que vai eles estar mais buscam, acostumado. né? Alguém que vai acolher com dignidade. Não é, né, falar, tá vendo? No fundo, não é nada disso, assim, né? É quase como colher como um tesouro. Opa, a vulnerabilidade apareceu, então vamos cuidar agora disso aqui, né? Como se fosse, né, sem tirar a dignidade, porque eles não gostam de se ver, né, vulneráveis, frágeis, assim. Aí você tem que manter um olhar de que, assim, você é forte, você consegue enfrentar tudo, mas tem esse que tá doendo. Vamos acolher, vamos cuidar, vamos... Eu acho que eu percebo que eles gostam de sempre manter esse olhar de que eles são fortes, apesar de tudo. E são mesmo. É verdade isso, né? É verdade. Talvez nos cabe até pedir permissão nesses momentos, né? Posso cuidar um pouco de ti, né? Me deixa cuidar um pouco, né? Ou eles se permitirem ser cuidados também, né? Não, eu Vai vejo assim, entrar, é bem um cuidado bem. Tem que passar despercebido esse cuidado. Aham. Eu acho que você ajuda um 8 quando você deixa passar, deixa ali, você percebe que tá vulnerável, que tá vindo a dor, e você finge que não tá fazendo nada, mas você tá. Mas você finge que não tá. Isso é a melhor coisa Porque se para você eles, ficar assim, porque você apontando não. ali para. Ai, tadinho, vem cá, deita no colo, vou cuidar de você, sabe assim, isso Daí é. arma de novo, né? É, isso. Uhum. E aí a gente está entrando numa leveza da flecha 2, né? Que é o 8 ele se tornar, ele ir para essa vulnerabilidade, ele realmente sair dessa negação, pedir ajuda, né? E você, o 8 ele vai ter um professorado na hora que ele acessa esse 2, né? Ele tem toda aquela força, mas ele vai ter a delicadeza para ajudar, a delicadeza para fazer, a delicadeza para levar. E o como é bom você poder cultivar isso no 8, ajudar ele a cultivar isso, né? E é esse momento que ele vai estar realmente aberto, que ele vai estar podendo entregar o melhor dele, você vai poder aprender muito com ele, você não, vamos dizer assim, assustar ele, né? Espantar essa delicadeza que ele vai poder te entregar, que é a hora dessa vulnerabilidade, desse coração aberto, né? E aí a gente tem que pensar muito, por muitas vezes colocaram lá a Madre Teresa como 2, né? E a Madre Teresa, algumas pessoas dizem que ela seria um 8, né? Por quê? Porque ela entregava esse auxílio, essa ajuda, né, com toda a amorosidade possível, com aquela ação precisa, né, de a pessoa tem fome, eu entrego pão, né? Não vou ficar fazendo mimimi. Vamos lá, tem que resolver, eu vou entregar meu amor aqui, ó. Come porque você está precisando, né? Então, o o 8, a hora amor que é ele muito acessa essa... prático do 8, né? É Isso que eu muito ia Exatamente, prático. falar. É. Minha mãe é exatamente. um 8, é muito prático o amor dela. E tá sempre fazendo por todo mundo, tá ali fazendo. Mas A é gente, prático. nos cabe ter olhos, né, para perceber também esse amor, né, esse jeito de amor. Isso, porque você fica Que é um É amor isso esperando que eu eu te queria chegar. amo, protetiva, e se né? Não eles é um amor disserem eu te amo, romântico, cheio de é, Não, frufruzinhos. é como se eles se vissem muito. Dizer eu te amo é como se assim, caiu todas as minhas armaduras, lascou. E aí uhum. você não percebe que ele tá fazendo o tempo todo coisas para você, tá ali entregando, 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 e essa é a forma de dizer, né? Tá na Uhum. ação, de novo, É né? Como um nação, tipo nação. visceral. O amor está sendo dito na ação, né?
E aí tomar cuidado, porque ele está sendo vulnerável na hora que ele te conta alguma coisa sem você ter pedido. Ele foi lá, fez o tempo dele, empenhou a energia dele, buscou, trouxe para você, e ele está se vulnerabilizando naquele momento, de entregar para você e falar, toma que você está precisando. E aí ter o cuidado para não assustar ele nesse momento. Por quê? Por mais que seja, às vezes, grosseira a atitude dele de ter escolhido alguma coisa por você sem você ter pedido, aquilo é uma demonstração de amor que ele está se tornando vulnerável. E aí você vai lá e briga com ele. Fala, não queria isso. Né? E o 8, se perceber que às vezes ele vai estar entregando esse amor, ele está acessando essa flecha 2 numa força ainda. Numa, tipo, olha, tá aqui, né? Uma luxúria, que é o exagero. Exatamente, exatamente. Então ele está entregando nessa... entregar com mais sutileza, que é passar por aquela flecha 5 antes, né? Um pouco mais de reflexão, planejamento, quem sabe. E aí entregar esse amor de uma forma mais... não eu sou obrigado a cuidar de você, mas sim a gente tem uma relação de harmonia em que eu entrego carinhosamente o que você precisa e quem está recebendo perceber que está acontecendo isso e retribuir, né? Normalmente, às vezes, a pessoa vai retribuir como, eu não precisava de blusa porque eu não vou passar frio, e guarda-chuva, não vai chover, não vou levar, entendeu? Então acaba Eu rolando acho que aquela... até para os 8 também aprender que existem outras formas do amor também, né? Porque muitas vezes eles estão esperando alguém prático que vai lá e faça, que esteja presente, que queira que isso, mobilize. Isso também por se sentir seguro e assim vai. Mas às vezes uma pessoa, ela não é da ação e ela tá lá demonstrando de repente eu te amo, eu gosto de você. Só que às vezes para o 8, como né, muitas vezes o amor enxerga ali na parte prática, às vezes tá bom, mas e a parte prática? Né? Então acho que é um exercício dele também se abrir a essas formas de amor, tanto de receber quanto dar também essas formas assim, né? Mais menos luxúria, né? Menos intensidade. Acho que a flecha 5 é fundamental também para integração do tempo, né? O 5 tem muito total essa relação com o tempo e de respeitar o tempo do outro, entender o seu próprio tempo, dar tempo, né? Toda essa relação com o tempo, né? Que pro 8 é tudo no agora, para já, tô fazendo, vamos, demorou, né? E assim, ir lá e respeitar, entender o tempo das coisas, os ciclos, toda essa relação mesmo com o tempo, né? De resfriar também, porque o 8 é muito quente, né? Pegar fogo assim, né? Tá ali fervendo e ali no 5 faz assim, né? Dá uma... Eu vejo muito esse movimento quando eles fazem conscientemente de ir para a natureza, né? Fazer coisas sutis. O 8 adora estar em contato, né? Com a natureza, com coisas que estão ali, né? Alguns gostam de meditar, nem todos, mas alguns a meditação é caminhando, mas ok, né? Pescando, Esse resfriamento, né? Dessa intensidade, assim, é onde eles ficam e fazem muito bem para eles, porque eu percebo que é isso que o 8 gosta, de estar com o 5, porque a gente é esse lugarzinho aí, né? Mas eu assisto uma série que tem um grande 8, assim, né? Vou deixar a dica, que é o Ertugrul, que é uma série turca, e o personagem principal é um super 8, muito integrado, assim. E aí tem uma frase que me veio que eu assisti ontem, ele fala para um 8 surtado que reage na raiva o tempo todo. E aí ele sempre com aquela presença, assim, parece que até na série o personagem, quando ele chega, a terra treme, assim, mas é muito integrado. Aí ele fala, se você reagir na raiva, você nunca vai descobrir a verdade. E o 8 tem essa relação tão forte com o que eles querem, a transparência e a verdade. Só que, né, às vezes é a qualquer custo, arrancando, né? Sendo dono da razão, fazendo comprovar aquela verdade que está na cabeça deles. E essa relação com o tempo, de acalmar, de purificar essa raiva, né? Que emerge de forma automática, né? E deixar as coisas se apresentarem, se mostrarem, né? No tempo que é das coisas, que não é no próprio tempo. Então, bem legal, acho bem colocado mesmo essa relação com o tempo. Bem interessante. Das inteligências, né, também. Buscar um outro tipo de inteligência. E o 8, vocês devem saber melhor do que eu,
a dificuldade do 8 de procurar um terapeuta, né? Porque ele sempre vai achar o terapeuta um pouco fraco, frágil, sem ação, né? E não quer entrar, né, nos sentimentos, né, Fê? Eu acho que a questão mais difícil para eles é acessar aquela dor, a dor lá atrás, né? Não, eles acham que vão. Não, tô falando demais, vou te quebrar, quase assim, vai quebrar o terapeuta, né? Você não vai suportar essa minha intensidade, é muita coisa que tem aqui. Uhum. A gente aguenta, viu, Oitos? A gente aguenta. Tem uma prática, eu não sei se alguém conhece o Aikido, eu já ouvi alguns oitos fazendo, que tem toda, e é de sustentar, né, a energia da ação. Eu não conheço muito bem, mas já vi relatos de oitos que buscaram e que se identificaram bastante, porque tem a coisa do movimento, do corpo, mas ainda assim tem a coisa de segurar a energia, porque é mais para defesa do que para ataque, né? Eu acho que é uma... Fazer a energia fluir, né? É o movimento com muita força, mas a leveza da força, né? Então, você tem muita energia, você consegue fazer muito, o resultado é muito grande, mas com uma leveza de energia. Eu acho que o Aikido é bem bacana por causa disso. E um outro que eu acho legal é biodança. Por que eu acho legal a biodança para o 8? Porque o 8, ele consegue observar como é que é o movimento das outras pessoas quando ele está na biodança, né? Ele vai ver que os movimentos dele são mais amplos, são mais... tem mais força, tem mais explosão do que os outros. Então, e a biodança, normalmente, o grupo que você está fazendo a biodança, ela vai entrando num equilíbrio, né? E você vai se harmonizando. Então, é um momento que o 8 é uma inteligência totalmente... é um aprendizado totalmente corporal, que eu acho que é muito mais fácil para os 8, né? Então, ele não vai precisar pensar lá na biodança. Ele simplesmente vai se jogar na biodança e sem pensar corporalmente, ele vai integrando os movimentos do grupo. E no grupo vai ter pessoas que estão mais... que tem uma energia mais né? Mais para dentro, assim, né? E o 8 vai ser aquela energia para fora, vai rolando aquela harmonia e ele vai aprendendo isso. Eu acho que é bacana a biodança para os 8, se eles tiverem paciência de fazer. Né? Analisando o tempo, né? Kundalini Yoga também, tá? Deixar registrado. Kundalini Yoga é maravilhoso, que não é um yoga tão parado, mas é um yoga que exige bastante energia, prana, e ao mesmo tempo te traz para um centramento, né? Uma meditação. Legal. Então tá, gente, terminou nosso tempo aqui. Obrigada, né? Acho que foi bem legal. Valeu. Obrigada pela companhia, parceria. Semana que vem a gente segue com o tipo 9. Legal. Até mais. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchauzinho. Tchau. Tchau.